Olá, boa noite. Uma noite de vitória a todos. Vamos iniciar nossa evangelização com a Bíblia Sagrada. Que o Senhor Jesus toque em cada coração, que a gente diminua e que o Senhor cresça em nós, dando entendimento, sabedoria da palavra dele. E no final desta leitura temos uma oração. Ezequias restabelece o culto do Senhor. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que o fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estaltas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos Atalaia até a cidade fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, que Salmanessé, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou, e a tomaram ao fim de 3 anos. No ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria, e o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar a Lã e a Arbó, junto ao rio de Goza e as cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgredir a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem o fizeram. Senaqueribe invade a Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria Alaquins, dizendo: Pequei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e no tesouro da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das obreiras de que Ezequias, rei de Judá, descobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabessaris e a Rabezaquei de Laquis com grande exército ao rei Ezequias. E Jerusalém subiram e vieram a Jerusalém. E subindo, vindo eles, pararam ao pé do arqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavadeiro. E chamaram o rei, e saíram a eles, e Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhe disse: Ora, dizeis a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, quem confiança é esta em que te estribas? Dizes tu, porém são palavras só de lábios. Aconselho e poder para a guerra. E em quem, pois, agora confiais, que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele cajado de cana quebrada, no Egito, no qual se alguém se
consta, entra-lhe-á pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos que nele confia. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém? Perante este altar vos inclinareis em Jerusalém. Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dá-te-ei 2.000 cavalos, e tu poderes dar cavaleiros para ele. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse, sobe contra esta terra e a destruirá. Então disse Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá, e Rabsaque, rogamos-te que fales aos teus servos em siriaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaque lhe disse, porventura mandou-me meu senhor somente ao teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que eu juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e respondeu dizendo, ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria? Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderás livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria? Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presente, e saia a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveira, de azeite e de mel. E assim vivereis e não morrereis, e não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Apade? Que é feito dos deuses de Sefaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra que livrará a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, os escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as suas vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu entro mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, Pai. Quero primeiramente, ó Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque até aqui, Senhor, nós temos te servido. Até aqui nós temos feito a sua vontade, Pai. E seja feito o seu querer, meu Pai. Em todos os nossos propósitos agora, em todo o nosso querer. Eu entrego, Pai, a minha vida e de todos desta rede social nas suas mãos. Seja o Senhor reinando em nossos lares, nossos entes queridos, em nossas vidas, Pai. Te apresento essa nação de hoje. Te apresento todos, meu Pai, senhores e senhora. Te apresento tudo agora, Pai. E seja o Senhor reinando em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um abraço do Senhor Jesus Cristo a todos.